I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement. Olá pessoal, tudo bem? Então, no vídeo de hoje a gente vai estudar a última operação entre vetores, tá? Ela é chamada de produto misto, ok? Então a gente vai começar ela um pouco diferente, a gente já vai começar ela pela interpretação geométrica dela, tá? O que significa o produto misto, tá? Então, vamos calcular o volume de um paralelepípedo, tá? Seja A, B e C, três vetores não coplanares, ou seja, três vetores que não estão no mesmo plano. Então, pega três vetores quaisquer e eu vou pegar todos esses vetores para iniciar de um mesmo ponto, tá? Como eles não são coplanares, ó, vamos supor aqui, eu tenho um vetor A, um vetor B, tá? Um vetor B aqui, ó. Aqui um vetor C, tá? Todos esses de preto. Então, esses três vetores, tá? Podemos determinar um paralelepípedo, tá? Ó, então, aqui eu tenho um vetorzinho A, vetor B. Aqui eu gero um paralelogramo, né? Aí com os vetores B e C, um paralelogramo. E aí eu posso criar esse paralelepípedo com esses três vetores aí, tá? Vamos tentar calcular a área desse paralelepípedo, tá? Então, ó, peguei um paralelepípedo um pouco mais deitado para a gente não ter a sensação de que vai ser um pouco fácil, ou seja, porque se fosse um paralelepípedozinho todo retangular, aí seria só base vezes altura, a área da base vezes altura, né? O volume do paralelepípedo. Neste caso, não. Ele está um pouco inclinado, a gente não sabe, de fato, aqui qual seria esta altura, tá? Porém, o volume deste paralelepípedo, né? Ele vai ser representado da mesma forma. Como quem? A área da base, né? Multiplicado por quem? Pela altura, tá? A altura deste paralelepípedo, tá? E aí vamos tentar representar, ó. Vamos ver. Quem seria a área da base desse paralelepípedo? Tá? E aí a gente já tem uma noção, né? Porque essa base aqui, ó, ela é formada pelos vetores A e B, né? E a gente já viu no produto vetorial que a interpretação geométrica do produto vetorial, ela é o quê? É justamente a área do paralelogramo, né, formado pelos vetores A e B. Então, ó, a área da base é justamente a área desse paralelogramo, ou seja, a norma do produto vetorial entre os vetores A e B, tá? A vetorial B, ok? Isso daqui é a interpretação geométrica do produto vetorial, tá? Agora, só basta descobrirmos quem é a altura desse paralelepípedo, tá certo? Paralelepípedo. Então, vamos lá, ó. A altura é a menor distância entre a base e essa cobertura aqui, tá? Não é o vetor C, porque C está inclinado. Seria algo aqui assim, ó, perpendicular aqui, ó, tá? Que me diz somente até aqui, ó. Eu quero saber este tamanho aqui, tá? Este tamanho, ok? Então a gente já pode ver o seguinte, ó. Vocês concordam comigo que eu posso pegar um vetor aqui, ó, perpendicular a este plano AB, né? Qual seria um vetor perpendicular ao plano AB? O A vetorial B, né? Então, esse vetor aqui, ó, nesta direção aqui, eu posso pegar um vetor, ó, A vetorial B, né? Por quê? Por definição, o A vetorial B, ele vai ser um vetor perpendicular ao plano gerado por A e B, ok? Então, aqui eu tenho este vetor nesta direção aqui, tá? Perpendicular. Bom, entre A vetorial B e AC, eu vou pegar esse ângulo aqui, ó, vou chamar de um ângulo θ aqui qualquer, ângulo θ, que ele vai ser quem? Esse ângulo θ, ele vai me dizer, é o ângulo entre A vetorial B e C, tá certo? Entre A vetorial B e C. E aqui eu tenho, ó, um ângulo de 90 graus.
E eu vou ter justamente esse triângulo aqui, né? Este triângulo, tá? E eu quero calcular quem? Essa altura, né? Quem seria esse Hzinho aqui, ó? Esta altura que está na direção do vetor A vetorial B. Vocês concordam comigo que aqui eu tenho um triângulozinho retângulo, ó? Quem seria o cosseno deste ângulo θ, tá? Então eu vou colocar aqui essa relação, ó. Quem seria o cosseno do ângulo θ? Esse ângulo θ aí é o ângulo entre o vetor A vetorial B e o vetor C, tá? A vetorial B e o vetor C. Qual é o cosseno deste ângulo? É cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente? A altura sobre a hipotenusa. Qual é a hipotenusa desse triângulozinho retângulo aqui, ó? É a norma, ou seja, o comprimento desse vetor C. A norma do vetor C. E aqui já temos, ó, quem seria a altura? A altura, nesse caso, vai ser norma de C vezes o cosseno do ângulo A vetorial B com o vetor C, tá? Isso daqui é a altura. Temos a área e a altura, e agora vamos substituir lá na fórmula do volume. Quem seria o volume do paralelepípedo? A área da base. Quem é a base? Norma de A vetorial B, né? Vezes a altura. Quem é a altura? Acabamos de calcular aqui, vai ser norma de C vezes o cosseno do ângulo A vetorial B e C, né? E isso daqui vai me dar quem, gente? Ó, bom, eu vou colocar aqui em módulo, porque como a gente está falando de volume, isso aqui vai ser sempre positivo, tá? E aqui, ó, norma, cosseno, isso daqui é a definição do produto interno, não é? O produto interno de quem? Do vetor A vetorial B, então é o produto interno do vetor A vetorial B, interno com quem? Interno com o vetor C, tá? Então, é este módulo aí, tá? E aí, daí que vem, ó, esta daqui é a interpretação geométrica e o nome produto misto. Produto misto. Então, é um misto entre o produto vetorial e o produto interno, tá? Então, no produto misto temos um produto vetorial e um produto interno. E o número real A vetorial B interno C é denominado de produto misto de A, B e C e é representado da seguinte forma, ó, colchete ABC, tá? Então, o produto misto ABC, ele é igual ao produto vetorial entre os dois primeiros, A vetorial B, depois um produto interno com o vetor C. Por isso que é chamado de produto misto vetorial e um produto interno, tá? Ele mistura esses dois produtos, tá? O resultado é um número real, tá? Este número real é denominado de produto misto, tá? E agora, o que acontece com o produto misto quando permutamos, ou seja, quando trocamos aqui esses vetores A, B e C, tá? Se trocarmos eles ciclicamente, no sentido anti-horário, tá? Então, se A for para B, B for para C e C for para A, tá? O produto misto não se altera, ou seja, ABC é igual a BCA, que é igual a CAB. Ou seja, ó, presta atenção, sempre a gente tem, ó, ABC, 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 tá? Sempre no sentido anti-horário. Se permutarmos apenas dois vetores, ó, ABC, aí o valor dele vai trocar o sinal, tá? Então é menos, só troquei aqui, ó, B com A, BA e C permaneceu no mesmo canto. Então ele tem que inverter o sinal. E como calculamos o produto misto, caso seja nos dado três vetores com suas coordenadas, tá?
E aí a gente vai para a definição, né? Eu quero calcular o produto misto, né? O produto misto entre A, B e C, tá? Então eu tenho que fazer quem? A vetorial B, né? E depois interno C, né? Então a gente já sabe, né? Quem seria A vetorial B? A vetorial B, ele vai ser o determinante, né, da seguinte matriz. Aqui eu tenho a base I, J, K, né? As coordenadas do vetor A, que é x1, y1, z1. As coordenadas do vetor B, x2, y2, z2, né? E aí eu vou deixar como um exercício para vocês, tá? Eu quero que vocês façam isso daqui. Resolva esse daqui, dá um vetor, e o resultado deste vetor aqui, né? A gente vai pegar e vai fazer o produto interno com o vetor C, tá? O resultado disso depois você vai fazer interno com o vetor C. Vai dar um monte de conta, mas eu queria que você fizesse isso daí, tá? Uma vez, ok? Eu vou fazer de uma outra forma, tá? Existe um outro modo de se fazer isso daí, tá? E qual seria esse outro modo? Seria o seguinte, ó. O produto interno entre os vetores A, B e C, eu posso fazer simplesmente como determinante da seguinte matriz. Primeira linha, as coordenadas do vetor A, x1, y1, z1. Segunda linha, as coordenadas do vetor B, x2, y2, z2. Terceira linha, as coordenadas do vetor C, x3, y3 e z3, tá certo? Ou seja, o resultado deste, aqui é x, tá? Disso daqui, do produto misto, vai ser este determinante aqui, tá? Vai ser um número que vai ser dado por este determinante aqui, ok? Então, tentem fazer desta forma e comparem os resultados, tá? Os resultados têm que ser iguais. Eu não vou fazer aqui porque senão vai demorar muito, vai ficar muito grande o vídeo. E eu vou deixar isso aqui como exercício para vocês fazerem, tá? O determinante aqui vocês fazem do jeito que vocês sabem. Geralmente é usando a regra de Sarri, né? Sarrus. Repito essas duas colunas aqui, multiplico as diagonais, multiplico assim e aí você vai fazendo as continhas, ok? Então comparem isso daqui e vejam que vão ser o mesmo resultado, né? Como aqui é muito mais prático, né? Principalmente quando tivermos números aqui, então geralmente a gente resolve desta forma. Então já encerramos o conteúdo, tá? Desta primeira parte de vetores. E aí vamos para algumas considerações finais, ok? A primeira consideração final, ó. Dois vetores A e B são colineares. Se eles estão na mesma linha, se eles são colineares, a gente pode usar uma forma um pouco mais prática, utilizando um desses produtos que já estudamos, tá? Se eles são colineares, quando eu pegar, ó, eles estão na mesma linha, então eles não podem gerar um paralelogramo, né? Se eles não podem gerar um paralelogramo, o que eu tenho a ver com isso daí? Ou seja, a norma do produto vetorial, né, tem que ser nula, né? Tem que ser zero essa norma aí, né? Eles não geram um paralelogramo, ou seja, não temos área, tá? Então, outra forma de se provar que vetores A e B são colineares é quando o produto vetorial for igual ao vetor nulo, tá? Se o produto vetorial entre dois vetores, lógico que esses dois vetores aqui são não nulos, tá? Se o produto vetorial entre dois vetores for o vetor nulo, tá? Esses caras, eles são colineares, tá? Segunda consideração, três vetores A, B e C, eles são coplanares, ou seja, eles estão no plano. Se eles estão no plano,
eles não conseguem gerar um paralelepípedo, ou seja, não temos como calcular esse volume aí, tá? O volume vai ser zero. E volume sendo zero, ó, produto misto. Então, outra forma de provar que três vetores são coplanares, ou seja, não são LIs, se o produto misto entre eles, A, B e C, for igual a zero, tá? Se o produto misto for zero, esses três vetores eles são coplanares, tá? Eles não têm como gerar esse paralelepípedo aí para a gente calcular esse volume, tá? E dois vetores A e B são ortogonais, né? Aqui é mais simples. Somente se o produto interno entre o vetor A e o vetor B for igual a zero. Se o produto interno for zero, com A e B não nulos, isso significa que o ângulo entre esses dois vetores é de 90 graus. Se o ângulo é de 90 graus, então eles são ortogonais. Se eles são ortogonais, esse produto interno aqui vai dar zero, tá certo? Então, gente, encerramos o nosso conteúdo, tá? Sobre vetores. Vamos fazer uma próxima aula com a resolução de alguns exercícios para depois a gente entrar na segunda unidade, tá? Estudar um pouco sobre retas e planos. I never